hoje a gente vai fazer o simulado número 11, a primeira parte, simulado do Detran. Então, eu sou a Francine Sanches, sou instrutora e examinadora de autoescola, faço parte da equipe do curso Método Provas do Detran. E vamos lá, pessoal, sem perder tempo, porque tem bastante coisa pra gente ver, tá? Eu até dividi o vídeo em duas partes, porque tem bastante coisa pra gente poder ver junto. Olha só, diante da placa de regulamentação R19, o condutor deve manter a velocidade. E eu vou dizer para vocês, a placa R19, pessoal, é aquela de velocidade, tá? Independentemente de qual tipo de velocidade que é, se é 80, se é 60, tá? A R19 é aquela lá dizendo qual que é a velocidade da via. Aí ele fala assim, a letra A, acima da indicada pela placa nas ultrapassagens. Então, quando tem a placa R19, o que ela quer dizer? Acima da indicada, então já tirou fora, né? A gente já sabe que não é. Quer dizer, eu não tenho que andar acima daquela velocidade. A letra B, continuamente, como está indicada na placa, não tem nem como fazer essa proeza, né? Quer dizer, até tem, mas eu tenho que me empenhar demais e isso não é ensinado em lugar nenhum de autoescola, nem teórica nem prática. Letra C, igual ou abaixo da velocidade da placa, então tá certa essa alternativa, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender na hora de fazer, de estudar para a prova, tanto essa como qualquer outra prova de concurso, é exatamente isso daí. Eu tenho que ver o que é certo, por que é certo, por que é errada e tirando essas possibilidades é que eu consigo acertar a questão na prova, tá? A D, só pra gente ver como é que ia, né, como que é a pegadinha que eles iriam fazer. Acima da indicada das placas nos cruzamentos, então nada a ver, né, pessoal? Até porque em qualquer lugar vai ter a placa R19, em qualquer situação, qualquer tipo de via, tá? Não necessariamente em cruzamento, aliás, não tem nem nada a ver com cruzamento. Questão número 2. A velocidade máxima permitida nas vias locais onde não existe placa regulamentadora. Pessoal, lembra que eu falei nas aulas, nos vídeos que tem no canal, a velocidade é 30, 40, 60 e 80 das vias urbanas. Então, via local, essa daí que ele está falando, a primeira é 30 km por hora, tá? Local é a primeira, 30 por hora. Então, 20 por hora, vamos ver lá, né? A letra A, 20 por hora nem existe, tá? O Detran não fala de 20 km por hora. Não que não possa existir, tá? Porque existe um padrão. Mas isso quando não tiver placa regulamentadora, mas de repente tem uma placa regulamentadora e fala assim, olha, aqui você tem que andar 20 por hora. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, dentro de condomínio isso é muito comum, tá? 10 por hora, tá? 30 por hora que é a alternativa B, 50 km por hora, por acaso não tem, tá? Não, quando não existe placa regulamentadora. Mas quer ver um exemplo? A gente é de São Paulo e em São Paulo é muito comum, né? Você vê a Radial Leste 50 por hora, grande parte da 23 de maio é 50 km por hora, tá? E grandes avenidas, Avenida Bandeirantes, tá? A maioria dos lugares onde tem muito acidente, né, eles até reduziram a velocidade exatamente por causa disso daí. E 40 por hora é a coletora, que é a letra D. Então você vê as pegadinhas aqui, 20 e 50, já são as que, quando não existe placa regulamentadora, né? A legislação nem fala dessas daí. Vamos lá. A terceira. Em relação aos riscos de ocorrência de acidente de trânsito, isso daqui, pessoal, tem todas as matérias, tá? Então, eu vou seguindo aqui, eu vou só lembrando. Quem faz simulado, normalmente, é a pessoa que já está fazendo alguma coisa, que já está estudando. Se você não começou a estudar ainda, é interessante que você veja outros vídeos nossos, tá? Para você começar a se enturmar aí na matéria, tá? E se você está fazendo o CFC, pelo menos o livrinho de autoescola você tem lá para poder dar uma consultada. Porque a matéria é o que cai na prova, né? Só precisa você entender. Vamos lá. Em relação aos riscos de ocorrência de acidente de trânsito, é correto afirmar que, letra A, na grande maioria dos acidentes,
o fator humano está presente. Essa tá certa, mas vamos ver as outras? Letra B. Revisar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre a técnica de dirigir são conselhos recomendáveis somente aos motoristas inexperientes. Pessoal, não é só o inexperiente. Você revisar e aperfeiçoar conhecimento é para todo mundo, então essa daí é uma alternativa incorreta. Letra C. Situações de tráfego denso, horário de pico, são totalmente seguras para os usuários de vias devido à baixa velocidade. Então, horário de pico não é seguro, tá? Não que a gente não tenha que andar, a gente vai andar. Mas o que ele está querendo dizer é que o mais seguro é no horário de pico, então está errada a alternativa. A letra D. Estar atento não garante ao condutor a possibilidade de evitar a situação de risco. Estar atento evita sim. Se você está atento, tem a possibilidade de você ver, por exemplo, uma criança correndo na frente do carro. Então você evita o acidente sim. Você evita que alguém perdeu o controle do veículo, você bateu o veículo nele. Você ficar olhando no celular é falta de atenção, então você evita sim, tá? A alternativa então correta é a letra A, isso aí é a matéria de direção defensiva. Essa daqui é de legislação, a próxima, a quarta. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras a não causar risco à segurança, é uma infração de qual natureza? Só tem algumas infrações que elas são mais propensas a cair na prova, tá? Essa é uma delas, por isso que já colocaram em simulado. Por quê? Porque não precisa nem falar, é uma infração de trânsito comum, tá? O cara transitar na ré. A ré é só para fazer manobra. Normalmente o que acontece? Ele erra a entrada e ele vai fazer. Então por isso que eles pedem na prova isso daqui, né? Que para o cara saber, né? Já coloca nos simulados que é para treinar, que é para cair na prova, que é para ele não fazer lá na vida dele de motorista. Vamos lá. A quinta, detalhe, né? Essa daí de infração não tem muito jeito. Tem algumas que a gente até consegue, e na aula de infração de trânsito eu explico isso daí, algumas que a gente consegue distinguir o que é gravíssima, o que é grave, o que é leve. Isso daí você vai ter que assistir a aula de legislação para poder ver, tá? Não tem jeito, não tem como eu explicar aqui para vocês detalhadamente na hora de fazer o simulado junto. Vamos lá então, a quinta. Diante da placa de advertência 12, qual deve ser a ação do condutor? Pessoal, a 12, quer ver? Vamos ver se eu acho ela aqui fácil. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Essa daqui, se vocês conseguirem dar um zoom no vídeo, é aquela de rotatória, só que não é o nome dela, né? O nome dela é interseção em círculo. E essa daí é de advertência, de regulamentação, é a rotatória. Vamos ver o que ele está falando. Letra A. Ele está falando qual deve ser a ação do motorista. Letra A. Passar pelo centro da via quando não houver veículo transitando. Pessoal, se está dizendo lá isso aí, a interseção em círculo, normalmente ela vem com aquele olho de gato no chão. É brincadeira o cara passar lá, né? Manter a velocidade, a letra B. Manter a velocidade, pois não há risco de acidente. Não, você tem que diminuir a velocidade. Interseção em círculo já é uma rotatória, então você já vai ter que diminuir a velocidade. Acelerar e passar, pois a placa indica a preferência do condutor negativo, não é para acelerar nada. Aliás, se tem alguma coisa já diferente, já é para chamar atenção, por isso que ela é uma placa de advertência, que é para advertir o condutor. A letra D, que é a alternativa correta, então. Reduzir a velocidade, pois se trata de uma interseção em círculo. Então, pessoal, ela é tão fácil de imaginar, né? Lembrando que as placas de advertência, elas são placas que te avisam que determinada coisa vai acontecer lá, elas não implicam infração de trânsito, tá? Diferente das placas de regulamentação. Todas as placas de regulamentação, se você não cumprir o que ele está falando, você vai se lascar, você vai tomar uma multa. A sexta é uma questão de mecânica.
Tá? Aí também a gente tem que fazer junto a aula de mecânica, vocês têm que assistir lá no canal a aula de mecânica, mas isso aqui já dá pra gente ter uma ideia também das questões que vão cair na prova, tá? As principais características do sistema de transmissão automática é a dispensa do quê? Então, um carro automático, né? Freio motor e seu pedal. Freio de mão de estacionamento, pessoal, freio de estacionamento ele tem nos dois tipos de carro, tá? Só tem um ou outro veículo que não precisa ser automático, que tem freio do pé. Mas isso não tem nada a ver de ser automático. Cabo da embreagem e do pedal, não tem nada a ver também, tá? Porque o cabo vai ter de qualquer forma, tá? Só que é outro sistema. Então a letra correta é a embreagem e o seu pedal, tá? É o que eu tô dizendo para vocês, a mesma situação lá das outras matérias, né? Que você tem que entrar profundamente na matéria para poder explicar. Mas a embreagem e o pedal é o que mais a gente já consegue de cara perceber qual que é a diferença, o diferencial, né? Que ele vai dispensar a embreagem, né? Porque ele vai automático, tá? Vamos lá, a sétima. Em vias com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima de se iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite em pista molhada? Pessoal, em pista molhada é o dobro, tá? Então, se é 60 km por hora, é 120. Aqui ele tá falando, esse aqui eu sou obrigada a falar para vocês, por quê? Porque depende também da matéria. Então, ó, 120 metros aproximadamente ou 120 passos, tá? A letra A, então, é o dobro. Isso daí, as outras eu vou só fazer um comentário que é 60, 80 e 40, mas lembra lá na prova de vocês que se eu tô pista molhada, a velocidade a distância, aliás, que eu tenho que iniciar aí a sinalização é o dobro, tá? 120 metros. Então, ou 120 passos. Vamos lá. A próxima é de primeiros socorros. As hemorragias são classificadas em, vou ler para vocês, arterial e venosa, arterial e nasal, interna e arterial, interna e externa. Pessoal, as hemorragias interna e arterial. A gente até pode ser que caia lá na prova você falar interna e externa. Interna você não consegue perceber, você só consegue perceber pelos sintomas, né, da pessoa. E a externa você tá vendo, né, que é essa arterial, tá? A nona. O condutor teve sua CNH cassada e deverá requerer a sua habilitação após quanto tempo, pessoal? Habilitação cassada, lembra que eu falei lá na aula de legislação? Quem tem habilitação cassada, que é na parte de penalidade e medida administrativa, o cara não tem mais nada, tá? Então, se ele perder, o que tem que fazer? Ele vai ter que refazer todo o processo de habilitação. E para ele refazer, ele toma um castigo aí, um gancho de 2 anos, ele não pode fazer, tá? A questão 10ª. Por que devo respeitar a distância de segmento do veículo da frente? Olha só, letra A. Para que o veículo da frente possa ter melhor visibilidade, para possibilitar a distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem, nada a ver também, pessoal. Até porque aqui ele não está falando se pode, se não pode ultrapassar. Então não é para você permitir manobra para ninguém. Para que haja tempo e distância de reação no caso da freada brusca, evitando colisão. Então entra lá aquela regra dos 2 segundos. Eu não vou entrar agora no mérito. Também tem que ver lá na nossa aula de direção defensiva, tá? Que tem alguns ganchos que você é obrigado a ver. Mas a distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem, isso daí você precisa dar uma estudada, porque isso daí sabe assim,
não cai, né? Despenca na prova. Então a certa é essa, para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão. A letra D vamos falar só para a gente ver como é que vem. Para que os veículos que vêm no sentido contrário possam ter melhor visibilidade. Então, também, né, pessoal, não nesse sentido você tem a distância de segmento, tá? Não tem nada a ver, porque a distância de segmento é eu e o carro da frente. Então, não tem nada a ver com o carro que vem lá do outro lado, tá? Vamos lá, tem outras duas questões de mecânica aqui. Olha só, os fatores presentes na falta de estabilidade do veículo são motor e sistema de câmbio. Pessoal, estabilidade é que o veículo ele fica patinando, vamos dizer assim. Freio e amortecedor. Amortecedor ele não vai ser confortável, mas estabilidade não necessariamente, tá? Suspensão e freio, suspensão e amortecedor, tá? Então, a suspensão é o principal, né, pessoal? A falta de estabilidade do veículo, tá? É o que sustenta o veículo, né? Vamos ver aqui, já vamos encerrar para não ficar muito longa a aula e aí vocês acabam ficando cansados. No trânsito, não basta ser bom condutor, é necessário adotar uma atitude pessoal que melhore a convivência do trânsito, inclusive diante dos erros cometidos de outros usuários, evitando assim possíveis acidentes. Essa atitude pessoal deve ser de letra A, agressividade, letra B, ousadia, letra C, tolerância, letra D, impaciência. Essa é uma questão de cidadania. Meio ambiente, ela é conjugada com cidadania. Eu costumo dizer para os meus alunos que cidadania é o bom menino e a boa menina no trânsito, então fica fácil da gente entender. É simples você acertar uma questão dessa na prova. É só você imaginar o que você, o que é o ideal que você faça. O que é o ideal que você gostaria que as pessoas fizessem para você. Aí fica muito fácil de você acertar, né? Então, a correta aqui é a alternativa C. De cidadania não é difícil, né? Se você prestar atenção só no enunciado, você acerta, porque essa não é, né, o tipo da matéria que te dá dúvida. Você saber o que é o ideal que você faça, que nem ele está falando aqui, é necessário uma atitude, boa convivência no trânsito, evitando acidente. Olha só, então dificilmente você vai errar uma questão dessa, né? Só que tem que prestar atenção nas pegadinhas da resposta. Por exemplo, se ele fala assim, o que não é o ideal, aí você entendeu? Ser intolerante, aí sim você poderia errar por falta de você prestar atenção no enunciado. A 14. A falta de consciência ambiental do condutor pode ser observada quando? Letra A. Procura observar periodicamente a existência. Você vê? A falta de consciência pode ser observada. Então ela vai ter o sentido negativo. Esse é o tipo de coisa que você tem que... É mais interpretação do que conhecimento, né? A falta de conhecimento ambiental. Letra A. Procura observar periodicamente a existência do vazamento de óleo do motor corrigindo o problema. Então isso aí tá certo ele fazer. Não é a falta. Beleza? Não é essa. Letra B. Deixar de substituir o silencioso deteriorado e mantém o veículo produzindo ruído em excesso. Pessoal, isso daí é uma obrigação nossa, tá? Só que ela tá tanto na matéria de legislação quanto na matéria de meio ambiente, tá? Ela tá nas duas. Por quê? Porque no meio ambiente ele fala que a quantidade que é aceitável do ouvido humano, né? Então é esse tipo de coisa que cai na prova. Então é claro que se determinados decibéis eu já tomo multa, então se eu não fizer a manutenção do escapamento, do silencioso, eu estou implicando em infração de trânsito. Então deixar de substituir o silencioso deteriorado e mantém o veículo produzindo ruído excessivo é falta de consciência ambiental, além de ser infração de trânsito, né? Como eu falei para vocês.
Tá? Então essa é a alternativa correta e vamos ver as outras, só pra gente ver como que os caras colocam na prova. A letra C, a troca dos pneus usados e procurar descartá-lo em local apropriado, preferencialmente em local que recicle o material. Então isso é uma atitude correta, né? Depois na aula de meio ambiente, cidadania, se vocês não viram, precisa lá dar uma olhada na aula, a quantidade de tempo que demora para determinados materiais se dissolverem na natureza. Tá? Então lá tem no pneu também. Tá? Aliás, isso também é uma coisa que cai na prova, não vou entrar no mérito agora. Letra D. Acondiciona dentro do veículo o lixo produzido por ele e pelos passageiros e descarta em lugar apropriado. Então, por exemplo, eu tenho um bebê, eu pego o bebezinho, uso a fralda, vou pegar todo o lixo que produz um bebezinho e vou jogar lá, né, na via, em qualquer lugar. Não, você tem que descartar no local apropriado, leva para sua casa e lá você faz a seleta, né, do lixo. Tá? Vamos lá. Então, a correta é substituir o silencioso. É a única coisa aí que o cara não estava fazendo que seria a alternativa correta. A letra 15, número 15. O condutor contribui para o aumento da poluição quando? Letra A. Utiliza equipamentos de silencioso dentro dos padrões especificados pelo fabricante. Então, ele não está contribuindo não para a poluição, tá certa essa daqui. Tá certa não, né? Quer dizer, a conduta está correta. Tá no enunciado, que é onde eu te falei que tem pegadinha, ele está falando que ele está contribuindo para a poluição ambiental. Então a letra A ele não está contribuindo. A letra B, mantém a aceleração em marcha lenta enquanto espera a abertura do semáforo. Então ele também está jogando menos poluição no ambiente, tal. Ele está contribuindo? Não, ele não está contribuindo para a poluição ambiental. A letra C, usa a buzina apenas quando é necessário alertar os outros condutores ou pedestres. Então, poluição sonora, né? Acabamos de falar da poluição sonora, então ele também não está contribuindo. A certeza que está errado aqui, ó. Liga os aparelhos sonoros no interior do veículo em volume muito alto. Pessoal, essa daqui, dentro do carro, você já toma multa, tá? Você tá dentro do seu carro, mas eu não sou obrigada a ouvir, você tá do lado de fora, tá? Existe uma multa específica para isso. E se você ainda tiver com o carro parado ou interditar, essa multa é mais cara ainda, hein? Ela entra como multa de pancadão. Ela é pesada, ela é coisa de 3 mil reais. Então, quer dizer, né? Ela vai variar de município, mas isso daí ela é bem pesadinha. Mas é uma dica já, né? Não só para as provas aí do Detran, mas para a vida, né? Escuta o som lá dentro do seu carro, porque isso é infração de trânsito. Se o agente da autoridade de trânsito ele estiver do lado de fora, parar com a viatura do lado, ou tá a pé fazendo fiscalização, e ele escutar o som do seu carro, ele pode fazer a multa, tá? Ele pode não, né? Ele deve fazer. Ele pode simplesmente não ter ouvido, né? Sei lá, por algum motivo. Enfim, mas ele deve fazer. Vamos lá, mais uma. Uma das responsabilidades do condutor de motocicleta e ciclomotor é zelar pela segurança de passageiro que leva a garupa, especialmente daquele frágil. Por essa razão e pela legislação é proibido transportar crianças menores de 10 anos. Então, criança com menos de 10 anos não anda de moto. Aliás, a legislação era diferente disso daqui, né? Era diferente, tá? Então, pessoal, e assim, isso aí para a prova do Detran e para a vida da gente é uma coisa bem importante, né? Que você não faça, porque é muito perigoso, né? Eu sou motociclista também, né? Mas os pequenos, eles ficam muito mais vulneráveis, né? Então, coisa de consciência. A 17.
Compete aos órgãos e entidades do Executivo do Sistema Nacional Executivo de Trânsito dos Municípios, entre outras obrigações, ou seja, aquele Ciretran lá da cidade, né? Letra A. Organizar e manter atualizado o Registro Nacional. Não. Habilitar o condutor a registrar os veículos, recolhendo IPVA. Não também. Elaborar normas regionais complementares do CTB. Planejar, operar e fiscalizar a circulação e parada dos veículos em vias públicas. Então, pessoal, na verdade esse daqui, sabe quem que é? É como se fosse o Demutran, é que o nome ele vai variar de município para município, né? Em São Paulo é o CT, em Carapicuíba chamava-se Mutran, eu não lembro o nome dos outros, mas assim, vai depender da cidade para colocar, mas vai variar de acordo com a cidade. Mas, assim, só para vocês lembrarem, porque a maioria sempre tá vendo televisão aí, e outro, o CT ele não é só em São Paulo. Ele tem em outros lugares, também outros estados, né? Pessoal, eu vou ter que dar uma parada, senão fica muito extensa a aula. A gente vê a outra parte depois, tá? Porque senão fica muito cansativo. É isso aí, pessoal. Coragem, fica com a gente, tá? E vamos estudar junto. Até mais. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o simulado número 11, parte 2, tá? Eu sou a Francine Sanches, sou do canal Método Provas do Detran. E vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente ver ainda, tá? A gente tinha parado na questão número 18. Olha lá, ao dirigir sob neblina ou cerração, o condutor deve... Pessoal, condições adversas. Lembra que eu falei para vocês lá na aula mesmo de condições adversas? Que essa matéria despenca na prova. A gente tem que saber detalhadamente cada uma delas, tá? Então, eu vou falar qual que é a questão, por que é certa, e as que são erradas, por que é errado também. A letra A, usar farol, a luz baixa. Por quê? Porque, pessoal, se eu colocar o farol alto, eu formo uma cortina. Então nem eu enxergo o que está na frente e nem o cara que está sentindo o contrário. Não enxerga nada. Não é para fazer isso. Não pode. Não é só porque dá multa. É porque não pode, não é seguro, tá? Você não enxerga nada, bloqueia a visão. A letra B, manter a velocidade e acionar o pisca-alerta. Sol, manter a velocidade não, você já tem que diminuir. Qualquer condição adversa você já tem que diminuir, por quê? Porque já tem algum perigo ali, tá? Acionar o pisca-alerta é outro erro. Pisca-alerta é para carro quebrado, carro parado. Se você tá com o pisca-alerta ligado, quer dizer o quê? Que você tá parado. Então o cara vai fazer o quê? Ele vai parar também. Olha outro acidente de trânsito aí, aliás, um acidente de trânsito por conta E o duro é que assim, motorista antigo tem essa mania de fazer isso daí, né? Mas não é para fazer, pessoal. Não é. Hoje em dia você tem um processo de habilitação que tem tanta matéria que a gente bate tanto nessa tecla e o pessoal ainda continua fazendo coisa errada, tá? Então presta atenção. Olha lá, letra C. Usar a luz alta. Então a luz alta a gente já sabe que não, porque eu já falei pra vocês. Acelerar e acionar o pisca-alerta piorou, né? Então a gente já sabe que não é pra fazer isso daí. A 19. Num acidente, ao atender o motociclista que bateu a cabeça e está aparentemente inconsciente, o que é recomendável? Então a gente vai falar aqui de primeiro socorro. Letra A. Retirar imediatamente o capacete. Pessoal, não é para tirar o capacete, você não sabe o que está acontecendo lá, tá? É claro que você precisa ver a aula, né, nossa, se você não viu ainda a aula de primeiros socorros, você precisa dar uma olhada lá no canal.
para você se enturmar mais do assunto quando você cai no simulado para fazer, tá? Mas não é para tirar. Ah, mesmo que você sabe, não é para você mexer, tá? A não ser que tivesse um médico ou enfermeiro ali, que você tivesse certeza que o cara sabe o que ele está fazendo. Como a gente não tem essa certeza, tá? A não ser que o cara apresentasse de alguma forma, provasse para você que ele sabe do que ele está fazendo. E outra, dificilmente iria fazer porque ele não tem meios ali. Ele só ia tirar se ele achasse que a pessoa está correndo risco, tá? Removê-lo imediatamente do local e aguardar a equipe de emergência. Só não é para mexer. Tá? A gente só mexeria, que eu vou falar, aliás, eu não vou nem falar quando só mexeria, vocês têm que assistir a aula para poder saber. Não é para tirar ele do local. Transportar imediatamente para o hospital. Já falei. As possibilidades, vocês têm que olhar na aula. Não movimentar e esperar a chegada. Porque nesta situação do enunciado, ele já está falando para você que simplesmente é o capacete, ele não te dá mais dado nenhum, tá? E é nesse dado nenhum, né? Nessas e se que a gente vai ver na hora da prova para não se estender muito aqui. Mas, veja só, nesse enunciado, é isso que você tem que prestar na prova, prestar atenção na hora da prova. Ele simplesmente está falando que o cara está inconsciente, aparentemente, ou seja, só que aparentemente ele está inconsciente, ele bateu a cabeça, e o que é recomendável, tá? Ele não está falando nada que tem perigo de pegar fogo, de explodir, entendeu? Que ele não está respirando, ele não está falando nada disso. Mas a gente vai assistir, aliás, vocês vão assistir a aula e aí vai ficar mais claro, tá? Então, nesses poucos dados aí, não é para mexer no cara. No início da garoa, a pista escorregadia, a pista está escorregadia. Nessas condições, o veículo pode deslizar ou derrapar durante a frenagem. Isso ocorre devido a, letra A, presença de umidade dos componentes de freio, reduzindo a sua capacidade de frenagem. Letra B, característica do revestimento asfáltico e que impede a absorção da água da chuva. Pessoal, para começar, né, a gente não... Como que eu vou saber se o revestimento de asfalto... E não tem nem lógica, né? Então quer dizer que não pode chover para o asfalto? Componente de asfalto não cai na prova, mas uma coisa é certeza, ele tem que ser apropriado. A não ser que fosse em outro país, ou um outro tipo de piso, mas a gente está falando do Brasil, a gente está fazendo prova no Brasil, a gente está falando que pneus que são aprovados pelo Inmetro, a gente está falando, né, que quem cuida é o DR, o DENIT, então tá tudo certo. A gente não tem que... todo o asfalto que é colocado, ele é apropriado para a gente. A formação de poças d'água gera um fenômeno de aquaplanagem, fazendo o veículo flutuar na pista. Não é que ele vai flutuar, não. Ele tem várias características para acontecer a aquaplanagem. Tem que olhar lá na nossa aula também, direção defensiva. A mistura de umidade do pó com o pavimento reduz a aderência. Aí pode ser, tá? Isso aí pode ser. Então, olha só. O início da garoa, a pista fica escorregadia. Pessoal, de qualquer forma, de todas as alternativas aqui, ele está falando que a gente tem que reduzir porque aconteceu uma condição adversa. Qualquer condição adversa, pessoal, aconteceu, a gente já tem que diminuir a velocidade, tá? Já seria a alternativa correta. E todas as outras, ele está falando nada a ver, né? Muito específico, que asfalto não serve. O outro está falando aqui que vai fazer o carro flutuar, mas o enunciado fala de garoa, né? Você vê que não tem nada a ver. Vamos lá. Diante da placa de advertência A20B, que é aquela... Vou ver se ela aparece fácil aqui para vocês. Ó. A20B. Aqui, ó. É a de aclive, né? Então, a da subida. Para evitar acidentes, o condutor deve ficar alerta. Letra A. Aos condutores no mesmo sentido e no sentido oposto devido ao aclive e risco potencial de colisão. Letra B.
pois há risco de desmoronamento. Isso aí tem uma placa específica, tá? Desmoronamento. Letra C, pois há risco de desmoronamento do terreno do lado esquerdo da via. Tá? Letra D, do declive do terreno, há possibilidade existente de veículos em ambos os sentidos. Então, aliás, a outra é quase igual, né? Olha só. Há o declive do terreno e a possibilidade existente de veículos em ambos os sentidos. Então, você vê, é quase igual, né? São as pegadinhas, tá? Fica ligeiro, porque tem desmoronamento, tá? Então, eu não lembro qual que é a de desmoronamento, mas ela tem específica. Aqui, ó, A27. Então, essa daqui não implica infração de trânsito, ela só te avisa, né? Olha, cuidado que determinada coisa vai acontecer. Vamos lá, a 22. Para um condutor dirigir o veículo motorizado utilizado para transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, essa habilitação corresponde a qual? Pessoal, a categoria de habilitação à matéria é que ela é extensa, então não dá nem para entrar no mérito com vocês, né? A letra B, até 8 pessoas, excluído o motorista. A letra C, mais de 8 pessoas e até mais de 3.500 quilos. E a B, ou seja, a B pode ser que seja caminhão também, mas é aquele que é até 3.500 quilos, aquele pequenininho, tá? Então, acima, exceda 3.500 quilos é a categoria C. De caminhão é a C. A E tem os casos específicos, né? Porque ele é articulado, tá? Vou chegar lá também. Eu estou dizendo para vocês, a matéria ela é muito extensa, tá? E aqui você vê, nas alternativas ele vai colocar C, B, E e D, né? Então, quer dizer, se você não estudou muito bem, veículo de carga acima de 3.500 kg, então, pessoal, letra C, que é de caminhão, tá? Diante da placa regulamentação R6C, que é aquela proibido para estacionar que tem o X, todas as placas de regulamentação, elas implicam infração de trânsito, todas, tá? Então, se você não fizer o que a placa vermelha está mandando você fazer, quer dizer que você vai se lascar, você vai tomar uma multa. Qual deve ser a ação do condutor? Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para operações de carga e descarga. Pessoal, não é a letra A, aliás, eu nem marquei aqui. Não é a letra A, por quê? Porque não permite nada, nem nada, não permite. Se tivesse alguma exceção, estaria lá dizendo, mas ela simplesmente, ela lá na via, não permite nem você respirar perto da placa. Proibido parar e estacionar, não permite parar, tá? Letra B. Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para operações de embarque e desembarque de passageiro. Pessoal, a primeira fala de carga, a segunda fala de passageiro. Não é nem para parar nada, não é para fazer nada, tá? A letra C. Pode colocar o veículo na extensão aos sábados, domingo e feriado. Depende, se tiver alguma coisa dizendo, normalmente aquela placa quadrada e ela desenhada no meio, pode até ser. Tá? Mas se ela, por si só, ela sozinha, não tem sábado, domingo, não tem à noite, não tem horário, não é para parar lá. Quer ver um exemplo? Marginal, em São Paulo. Não dá para parar lá. É proibido parar e estacionar. Tá? É um exemplo. Em nenhuma hipótese pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Então a correta aqui é a letra D. Proibido parar e estacionar, não pode. Nada, nenhuma situação, nem passageiro, nem nada, nenhuma paradinha, nem nada. Não pode, não pode. Tá? A 24. Indica a alternativa que descreve uma ação correta do motorista. Letra A. Ao parar e estacionar o veículo do lado direito da via, o condutor deve orientar o passageiro do banco de trás sobre o momento certo de desembarcar pelo lado esquerdo. Olha só,
Ação correta. Ao parar e estacionar o veículo do lado direito da via, o condutor deve orientar o passageiro do banco de trás sobre o momento certo de desembarcar pelo lado esquerdo. O correto seria ele desembarcar pelo lado direito, né, pessoal? Então, se eu parei aqui, a calçada é aqui, ele tem que desembarcar aqui, não tem que desembarcar na rua, porque tem carro passando lá na rua. Então, por isso que ele não entende como alternativa correta aqui. A letra B. Ao perceber antecipadamente a presença de buracos na via, o condutor deve reduzir a velocidade usando freio e ficar atento às condições do tráfego. Ao perceber antecipadamente a presença de buracos na via, ele deve reduzir a velocidade utilizando freio e ficar atento às condições do tráfego. Ele tá certo, só que assim, o que seria mais certo? Seria mais certo ele programar o trajeto, que a condição adversa de trânsito fala isso daí. Antes de você sair de casa, você tem que saber as condições da via. Olha lá, a letra C. Ao fazer uma conversão à esquerda na rodovia, o condutor deve acionar a seta, posicionar o veículo no meio da pista e aguardar um momento para seguir. Ao fazer uma conversão à esquerda numa rodovia, o condutor deve acionar a seta, posicionar o veículo no meio-fio. Está errado aqui. E o que ele tem que fazer? Ele tem que parar no acostamento e atravessar. Isso se tiver. Ele tem que procurar um lugar onde ele possa atravessar e voltar. A letra D. Ao se aproximar de uma faixa de pedestre não sinalizada, com o pedestre iniciando a travessia, o condutor deve buzinar. Pessoal, não vou nem terminar, né? Então, a correta aqui é a letra B. A mais certa é a letra B mesmo. Tá? Aliás, ele tava até marcando errado, mas buzinar pro pedestre, né? Jamais, né? Tem uma aqui que é de mecânica. O condutor é mecânica e... ele tá como mecânica, né? Vamos lá. O condutor atenta às condições do veículo, com ele em movimento, tem condições de identificar nível de água do reservatório, pressão exata dos veículos, do pneu dianteiro, funcionamento do velocímetro, nível de óleo do motor. Olha lá, o condutor atenta às condições do veículo ou ele em movimento tem condições. Pessoal, ele tem como ver o funcionamento do velocímetro, ele tem como ver, tá? Ele até ele tem como ver o velocímetro. Aqui ele até tá colocando aqui, tá? É a correta, por quê? As outras você não tem como perceber com ele em movimento, você tem que parar para analisar. Vamos lá, a 26. Proteção do meio ambiente. A letra A é de responsabilidade exclusiva das organizações internacionais. Não deve ser preocupação do condutor e do veículo automotor. Então já está errado, né? Porque se eu tomo multa por questões de meio ambiente, então já não pode ser. Responsabilidade exclusiva de organização internacional também está errado, né? Porque senão não estava no Código de Trânsito, não tinha a Lei de Crimes Ambientais também. Letra C. É o objetivo fundamental das leis e normas ambientais. Então, a alternativa correta, né? A letra D. Não está relacionada com as normas de circulação de trânsito. Tá, sim, relacionada, tanto é que a gente leva multa. A 27. Algumas atitudes de relacionamento do condutor com os demais veículos da via podem tornar o trânsito mais humano. Entre elas, podemos incluir: letra A. Respeitar as regras de preferência dos demais condutores e pedestres. Pessoal, então isso daqui é uma questão de cidadania, né? O bom menino, a boa menina do trânsito, igual eu sempre falo para vocês. A letra B, ajudar o condutor rebocando o veículo. Não, pessoal, não é nem rebocando, porque usar corda você não pode, né? Então isso daí não é cidadania, né? Isso aí é fazer coisa errada, inclusive. A letra C, informar os seus colegas sobre o local de realização da fiscalização, lei seca. Nossa, não pode, né, pessoal? Aliás, não tem nem que avisar ninguém, porque quando você avisa que está tendo fiscalização,
Às vezes você está avisando por um cara que está sequestrando uma família que podia ser parado lá na frente de uma fiscalização e eles terem salvado a vida dessa pessoa. Não sequestro relâmpago, não sequestro de Pix ou sei lá o quê. Então não se avisa de fiscalização de trânsito, né? Letra D. Parar o veículo sobre a calçada para o desembarque de um idoso. Sobre a calçada não pode, né, pessoal? Transitar no passeio é infração de natureza gravíssima. Transitar no passeio ou calçada, para os íntimos, é a mesma coisa, tá? A 28. Sinalização horizontal, que são a horizontal e a vertical. Na cor branca é utilizada nas vias públicas, entre outras finalidades, para organizar o fluxo de veículos no mesmo sentido, tá certo, tá? Então a faixa branca é para ir todo mundo para o mesmo lado do que eu. Demarcar local de ponto de parada de ônibus, não, né, pessoal? Tá errado isso aqui. Demarcar área de conflito entre veículos e motocicletas, também não. Organizar o fluxo de veículos em sentido oposto. Pessoal, então, por que ele fala de organizar? Porque tem gente que não tem muita noção do espaço, né? Então, quando você coloca a faixa branca contínua seccionada, quer dizer que todo mundo está indo. Quando ela é branca, quer dizer que todo mundo está indo para o mesmo lado do que você. E quando ela é amarela, é duplo sentido de circulação, tá? Então, vamos lá. A 29, tá acabando. A 29, entre outras atitudes, a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica a direção defensiva é aquele que, letra A, ultrapassa os veículos lentos, eu não vou nem terminar, né? Ou termino? Não, vou terminar. Ultrapassa os veículos lentos, utilizando excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido. Nossa, 2 infrações, né? Aliás, ultrapassar de veículos lentos, né? E usar acostamento. Quer dizer, é uma infração só, né? Mas é uma falta de noção e depois uma infração de trânsito. Letra B. Mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. Então, mantém-se atento, tá certo, né? Essa daí. A letra C. Desce um trecho da via em declive com o veículo desengrenado. Pessoal, andar na bangueira não pode. Não pode tanto no dia do exame, se você fizer isso aí, você já vai se lascar, já vai tomar pontuação lá, tá? E é pouco, né? Você só pode fazer até 3 lá. Então, você tomar 4 já era. Depois você olha Aliás, né? Essa daí eu falo algumas dicas. Essa daí eu não dou a aula dessa daí. A aula do exame prático eu dou uma ou outra dica só. Mas assiste as nossas aulas do canal que você vai ver. Economizando combustível, que absurdo, né? Letra D. Usa sob chuva a luz alta do veículo e manter a distância de segmento do veículo que vai na frente. Usa a luz alta, pessoal, na chuva, usar a luz alta tá errado também, né? Vamos lá, 30 e a última. Uma pessoa que decide transportar em seu próprio veículo um motociclista vítima de acidente antes de solicitar auxílio da equipe de emergência, mesmo possuindo formas de acionar o socorro especializado, esse tipo de procedimento, letra A, deve ser evitado porque pode agravar o estado da vítima e gerar outras complicações. Tá certo essa, mas vamos ver as outras para ver de qual forma que eles colocam. Letra B. É recomendável desde que seja transportado ainda vestido de capacete. Ai, meu Deus. Letra C. É recomendável porque amplia a probabilidade de sobrevivência à vítima conduzida no hospital mais próximo. Não. Deve ser estimulado porque dá maior chance de sobrevivência graças à agilidade do atendimento. Também não, pessoal. Ele está falando aqui que você tem que, antes de você pedir auxílio, você já tem que levar o cara. Não é assim, tá? Não é. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar o auxílio, tá? Pessoal, essa é a parte número 2 do simulado 11. Então,
a gente vai continuar fazendo simulado, vocês conseguem ir bem na prova, é na insistência, fazendo bastante exercício e assistindo as aulas também, né? É claro que um curso preparatório, igual a gente tem, é muito importante para você desenvolvendo aí as suas habilidades e ficar cada vez mais fácil para você conseguir passar lá, sem ter a reprovação, né? Logo de cara, ou então igual tem aluno que reprovou 11 vezes. Eu já tive aluno que quando chegou lá, que eu era examinadora também, né? Então quando chegou lá, o cara já tinha reprovado 11 vezes no teórico. Então imagina a cabeça do cara como é que tá. Tem que estudar, pessoal. É isso aí. Continue estudando, fica pra próxima e continua seguindo a gente aí. Até mais.